Lula, cara. Mas antes de mais nada, que a gente brincou aqui com o CPX, né? A minha homenagem aqui que eu estou fazendo ao pessoal do Voz das Comunidades, né? Nosso amigo Renê Silva, lá do Complexo Alemão. É homenagem mesmo, porque é um jornalismo que a gente, eu, Tramontina, criados na grande mídia, né? A gente sabe a importância desse pessoal, desse jornalismo alternativo nas comunidades. São muitas, viu? Eu sei, são muitas. Né? Lá em Belo Horizonte, onde eu morava, tem a Rádio Favela, do Complexo da Serra. Eles nunca têm voz, eles nunca são ouvidos, Mas nunca são respeitados. Então, a presença de algum tipo de comunicação feita a partir da visão deles e da vida deles é muito importante. Então, é uma homenagem mesmo, né? E eu uso com o maior orgulho isso aqui, porque assim, esse pessoal tem que aparecer, porque eles... no nosso tempo aqui do SPTV, meio-dia, né? Eu me lembro de Maurício Soares, que era o nosso diretor, falando assim, o jornalismo sempre viu as periferias, as favelas, de fora para dentro. Muitas vezes acompanhado da polícia quando fazia incursões ali. É a visão partilhada pela visão do poder, de qualquer maneira, seja ele arbitrário ou não. Agora, existe uma visão de São Paulo, ou de Belo Horizonte, ou do Rio, que é o contrário, que vem da comunidade. É de lá como se vê a cidade. E é nessas comunidades que as pessoas se instalam com esse tipo de jornalismo e contam a sua realidade, que o Brasil precisa conhecer. Né? Então, é uma coisa que eu acho assim, uma grande novidade, né? E que as redes sociais... É uma das vantagens das redes sociais, né? A gente conseguir... Bom, a mera existência desse programa aqui só é possível por causa da internet e das redes sociais. Eu acho que eu jamais teria a liberdade que eu tenho de estar tomando um negocinho aqui junto com vocês numa Isso TV. Aqui é um Guaraná, hein? É um Guaranazinho, um Guaranazinho. Licorzinho, docinho. Então, pô, eu acho, eu acredito muito nisso, acredito de verdade. Tanto que, bom, apesar de eu falar Isso que... democratizar a informação. Né? Apesar de eu falar que várias vezes, tem muita gente que não sabe que, pô, a gente tomou iniciativa no ano passado, no início do ano passado, na verdade no final do retrasado pro começo do ano passado, de fazer um estúdio lá no meio do Capão Redondo. Então hoje tem um programa lá que acontece no meio do Capão Redondo. Cara, é um estúdio lindo, assim. Ele é uma casa bem grande, um sobradão que o tiozinho lá tinha. E ele não estava usando a parte de cima. Aí a gente alugou, reformamos algumas áreas e tal. Fizemos um estúdio lá, maneiro. Ele parece um aquáriozão, assim. Tem umas janelas, as paredes são todas de vidro. E quando os programas acontecem de dia, lá dá pra ver a favela toda lá de fora. À noite dá pra ver todas as luzes e tal. E o Ferrez, que é quem apresenta lá... Grande Ferrez. Então... O Ferrez, que é quem apresenta lá, ele, pô, leva lá... O Haddad foi lá, sabe? Eu acho... Vou usar uma palavra bonita, hein? Acho disruptivo levar esses caras lá na favela, sabe? O cara, ele vai entrar lá na favela pra participar do programa. Eu acho... Porque ele cara, esses caras, ele tem que entender como é que é a parada mesmo, sabe? Então ele leva pessoas lá que... Provavelmente, assim, algumas pessoas lá que não estão acostumadas com esse ambiente... E eu tento, pelo menos eu gosto de acreditar que eu faço a minha parte para amplificar essa voz que realmente ela não é muito ouvida da galera de lá. Porque a gente está acostumado a ver as comunidades de fora para dentro. Né? E meu sonho é mais do que isso ainda. Eu uma vez fui ao reitor da USP, acompanhado do professor Paulo Sérgio Pinheiro, que chefiava o núcleo de estudos da violência da USP. A gente fez aqui um seminário, você deve se lembrar disso, chamado São Paulo Sem Medo. Lembro. A Globo, quando o Bom Dia Brasil fez quantos anos? Bom Dia São Paulo, que você foi antes de mim, acho que 25 anos, né? Uhum. De Bom Dia São Paulo. O que nós vamos fazer para Bom Dia São Paulo? Então a ideia é essa, vamos discutir um tema das cidades do Estado. Fizemos uma pesquisa, a maior preocupação era a violência. Então, foi feita uma parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da USP, e aí vamos discutir a questão de segurança pública, de violência, como é que se resolve esse problema. Daí eu, por conta própria, juntei com a galera da Uni e a gente criou o Sou da Paz, lembra disso? Pelo desarmamento, que foi o precursor do Estatuto do Desarmamento. E essa coisa foi avançando, e um dia... Eu bati na porta do reitor da USP, junto com o professor Paulo Sérgio, e fui propor uma coisa a ele. Ele achou que eu era louco. Depois ligou para a Globo para saber se eu
A Globo sabia que eu estava visitando, claro que sabe. Eu fui propor, falei, escuta, por que a USP não faz? A USP tem a Faculdade de Direito no Largo São Francisco. Por que ela não faz um no Capão Redondo, no Jardim Ângela? Faz uma unidade lá de direito. O sujeito pode optar, eu quero estudar lá. Primeiro que esse pessoal que hoje estuda no centro de São Paulo e só convive com essa área mais bem nutrida da cidade, vai ver o que é a realidade lá. E vai aplicar o conhecimento que vai aprendendo o direito, inclusive na prática, ajudando famílias e famílias que hoje têm uma carência enorme de atendimento do direito. E assim, podia ter uma faculdade, uma unidade da Faculdade de Medicina, né, e de várias outras, de arquitetura, para que a universidade cumpra o seu papel de estar junto da realidade, né, mais próximo, mais integrada. E o que tu ouviu como resposta? Ele falou, mas ninguém pode... Esses lugares são muito perigosos, disse o reitor, são muito perigosos. Eu falei, perigoso é o Brasil, cara. Perigoso é a gente continuar com este modelo de Brasil, né, que acha que pode excluir essas pessoas e fazer um país, uma democracia para os eupátridas, para os bem-nascidos, para os ricos. O Brasil é de todo mundo. Para a classe média de sempre, né? A classe média de sempre, né? Então, isso aí seria interessante. A gente ficou muito assustado. Mas que pai deixaria o filho ir estudar lá? Eu falei, não sei, mas depois que ele se formar, ele vai ter que conviver com isso. Se ele fizer um curso, se ele fizer um concurso para ser delegado de polícia, pode ser que ele vai ter que trabalhar lá. Agora, para trabalhar lá, ele precisa conhecer as pessoas que moram lá. E tirar esse preconceito, né, que se tem em relação a comunidades. Né? E a gente conhece... se eu te falar aqui uma série de empresários de São Paulo, esse cara eu conheço e tal, né? Mas eu conheci menino que ele estava começando, né? Um grande empresário, um grande empreendedor, Gilson Rodrigues, de Paraisópolis. Conheci desde o começo, a gente começou lá com a Escola do Povo, que é o sonho do Gilson, um nordestino, um baiano. Você já ouviu falar no Gilson, né? Você conhece? Conheço muito o Gilson. O Gilson, né, em Paraisópolis, não é possível que a gente tenha aqui, né, 13 mil pessoas adultas analfabetas. Não pode dar certo. 13 mil analfabetos declarados. Então chegou e falou, eu quero fazer uma escola. Mas não tem como fazer uma escola. Então ele pegou voluntários da própria comunidade de Paraisópolis, né, que davam aula de alfabetização. Pegou alguns professores para ensinar esse pessoal como é que alfabetiza. E a dona Maria, que sabia ler, escrever, já tinha lido alguma coisa, na cozinha dela, ela botava 2, 3 cadeiras e alfabetizava 3 pessoas. Né? Então, aí ele fez um movimento gigantesco. E agora... Pô, resistência pura isso daí, né? Traga aqui no Flow, Gilson Rodrigues. Depois virou... Ele partiu do foi nada. Agora para Nova York para falar sobre isso. Hoje ele tem apoio de grandes empresas. Durante a pandemia... Foi capa de revistas aí. Durante a pandemia, ele distribuía lá na cozinha dele... 5 mil refeições por dia. 5 mil refeições por dia, tudo com doações. Outra coisa, na pandemia, você tinha uma pessoa em estado crítico em Paraisópolis, né, que não tinha como chegar a tempo de ser entubado ou de ser socorrido no hospital. Porque você chamava a ambulância, estão todas ocupadas, ele conseguiu botar 3 ambulâncias lá dentro, com médicos. Permanentemente. Né, sem depender de nada do Estado. Ele mobilizando pessoas, buscando recursos, fazendo coisas, né? Então, esse cara é um gigante. Agora ele está lá. Né? Não, mas o fulano de tal é o grande empresário. Esse é um grande empresário. E há outros. Na comunicação, estou falando aqui do Renê, que é um símbolo, mas há vários outros. Então, existe um povo aí no Brasil que o Brasil precisa conhecer. O Brasil precisa conhecer a cara do Brasil. Né? E a cara do Brasil, a maioria é essa. Esta é a maioria da população brasileira. Chico, você sempre foi envolvido com ações sociais, né? Você ainda hoje você está ligado não sei se você ainda está ligado a muitos